Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, porque tá assim, indo do bom dia pro boa tarde. Agora são exatamente 11h23, mas eu não poderia deixar de vir falar com vocês sobre o que eu quero falar. Mas antes eu quero desejar a paz do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu lar e a poderosa presença do Espírito Santo a lhes abençoar no nome santo de Jesus. Amém? Eu tô aqui porque eu senti no coração algo. Deus me incomodou para fazer algo e eu vou fazer. Algo que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Eu não sei se vocês já conhecem ou se vocês já fazem um devocional, mas eu comprei um devocional e eu vou falar, uma maravilha esse devocional. Muito lindo. Palavras assim pontuais para as nossas vidas. Sabe, pontuais para nós mulheres. E eu queria dividir esse devocional com vocês. E eu queria combinar da gente fazer esse devocional, de preferência toda manhã, mas você vai assistir, é claro, da forma que for melhor para você, da forma que der melhor para você. Talvez você vai conseguir assistir só à tarde ou só à noite, não importa. Mas o importante é que você assista esse devocional e que Deus venha falar com a sua vida, assim como está falando com a minha, através dele, né? Começo de ano, e esse ano o Senhor, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos preparar e nos capacitar para uma verdadeira mudança de vida, né? Nós precisamos, quantas de nós precisamos viver uma novidade de vida, precisamos verdadeiramente ter um despertar, romper nas nossas vidas, né? E eu creio que esse ano é o ano que o Senhor quer fazer isso na minha, na sua vida, em nome de Jesus. E que nós possamos estar abertas para essa jornada, abertas para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós através desse devocional, através do que o Senhor vai falar com as nossas vidas, né? E que tudo fique gravado na tábua dos nossos corações. Amém? Então, antes de começar esse devocional, eu quero fazer uma oração rápida com você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nessa hora, nesse momento, eu coloco a minha vida e a vida de todas que vão assistir esse vídeo na Tua presença, nas Tuas mãos, e pedimos para que o Senhor venha guardar as nossas mentes e os nossos corações, para que nós não venhamos ser roubadas, para que a Tua palavra não venha ser roubada de nós, Pai, as Tuas promessas, e que para que nós possamos absorver tudo aquilo ao qual o Senhor vier falar aos nossos corações. Amém. É muito importante que a gente ore sempre que a gente vai ler a Bíblia, que a gente vai estudar, fazer um devocional, seja o que for, a gente orar, fazer essa oração, pedindo para que o Senhor, Ele venha guardar as nossas mentes, os nossos corações, porque o adversário, ele é sujo e ele pode nos roubar, né? Muitas das vezes com situações, distrações, e a gente acaba não absorvendo aquilo ao qual a gente tá ali lendo, aprendendo, estudando sobre o Senhor. Amém? E o que acontece agora? Gente, o devocional, antes de mais nada, esse devocional aqui, ele é maravilhoso, ele se chama Nosso Devocional, ele é da pastora Moana Débora, é uma pastora brasileira, porém ela está nos Estados Unidos, já tem uns bons anos, né? Ela foi para lá através de uma promessa do Senhor, ela recebeu o chamado, ela recebeu a promessa, e no tempo do Senhor, ela decidiu por obedecer e ela foi. E é uma pastora muito abençoada. Vocês podem seguir o canal dela lá no Instagram, Moana Débora, no YouTube. Vai ser uma benção, até mesmo no WhatsApp ela tem também um grupo, né? Maravilhoso de oração, aonde também ela escreve as coisas que Deus revela para ela. É muito bom, tá? Então, o devocional é esse, nosso devocional. E o que acontece, gente? O ano já começou, estamos no dia 14, e eu queria ler com vocês desde o primeiro capítulo, porque eu acho que são, assim, coisas pontuais que eu não posso deixar passar, sabe? Ignorar essas páginas e ir para a página certeira do dia 14. Não, eu queria compartilhar com vocês desde o dia 1, né? Tudo que o Senhor tem para falar. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou começar, tá? Hoje, eu vou ler o dia 1, eu vou ler o dia 2
tá? E à noite eu vou ler o dia 14. Tudo bem pra vocês? Que é o dia de hoje. Então, o devocional do dia eu vou ler à noite com vocês. E o da manhã e da tarde eu vou ler os que estão em atraso, que é o dia 1, dia 2 e assim sucessivamente, tudo bem? O importante é nós lermos e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações. Então, eu vou começar aqui o primeiro devocional, que se chama Recomeços São Necessários. E que palavra! Que você venha absorver cada palavra que você vai ouvir agora em nome de Jesus e venha guardar na sua mente e no seu coração. Então vamos lá. Começa com um versículo. Eis que eu renovo todas as coisas. Esse versículo se encontra em Apocalipse 21, versículo 5. E ele começa assim, esse devocional. Talvez você esteja paralisado em sonhos, planos, projetos, perspectivas. Nada disso faz sentido agora. As coisas não aconteceram como você planejou no ano passado e você se frustrou. Decidiu então que, neste ano, não criaria expectativas e não ousaria recomeçar nada. Afinal, está cansada. E é justamente nesse contexto de hesitação que a Bíblia nos conta sobre Pedro, que embora fosse um pescador experiente, certa vez passou a madrugada inteira no mar e absolutamente nada pescou. Pela manhã, Jesus lhe disse: Pedro, lance a rede novamente. Ele, ainda marcado pela frustração, teimou em obedecer. Mas o Senhor pediu: recomece. Mesmo sem muita fé, Pedro obedeceu e viu suas redes se encherem. E se ele não tivesse recomeçado, jamais teria experimentado o poder daquele que do nada faz surgir milhares. Muitas vezes, queremos desistir de tentar por causa do nosso histórico, do passado que carregamos. Mas eu quero dizer a você que, para cada fim, Deus tem um recomeço. E recomeços fazem parte do histórico dos grandes homens da Bíblia. Recomeços precisam fazer parte da sua vida também. Entenda, o Pai nunca permite uma quebra na sua vida, seja emocional, espiritual, financeira, se não for para reiniciar de uma forma inimaginável. Ele é expert em renovar todas as coisas e em compensar o que outrora foi perdido. O Abba tem um novo começo para você. Até que ele volte, a obra não foi concluída. Por isso, não desista. Recomece. A jornada nunca foi e nem nunca será sobre velocidade, e sim sobre resistência. Ouça, o Abba lhe diz: jogue a rede de novo, porque tem peixes. Olha que palavra pontual para a gente começar. Quantas das vezes estamos cansadas, quantas das vezes estamos com os nossos sonhos frustrados, estamos abatidas porque nada dá certo na nossa vida, estamos paralisadas, estamos com os nossos sonhos frustrados, estamos, com as nossas perspectivas de vidas destruídas. E sem nenhuma vontade de recomeçar, eu vou parar, eu não quero mais, eu desisto, agora eu vou viver por viver, aliás, nem vai viver, vai sobreviver, né? Mas o Senhor nessa manhã fala para mim e para você: há recomeço para as nossas vidas, há recomeço, há novidade de vida, e o Senhor quer que nós começamos esse ano com essa palavra do dia 1 aqui. Essa palavra é a palavra que a gente vai levar
por todo esse ano. Eu sei que no folhear desse devocional nós vamos ler muitas coisas boas, muitas coisas maravilhosas, mas essa palavra de hoje é a palavra que você vai usar como combustível para o seu ano todo. Recomece, jogue a rede novamente, porque tem peixes. Ouça o que o Senhor fala. Ouça a voz do Senhor nessa manhã. Recomece, levante a sua cabeça, não desista, se posicione, ore, busque. Senhor, eu quero viver a diferença, eu quero viver algo novo, eu quero fazer diferente. Como que eu faço? Começa orando, começa em nome de Jesus, colocando tudo isso diante do Senhor. Começa se posicionando da forma como o Senhor quer. Confiante, cheia de fé. Se permita ser renovada pelo Senhor. Em nome de Jesus, o adversário das nossas almas é isso que ele quer. Ele tenta o tempo inteiro nos desanimar diante das circunstâncias, das batalhas, dos vales, dos montes, dos desertos. Mas o Senhor, no dia de hoje, Ele quer que eu e você recomecemos. Que nós não nos permitamos sermos paradas pelo adversário, mas que nós recomecemos. Já pensou se Pedro não tivesse ouvido a voz do Senhor? Ele estava abatido, frustrado, porque ele passou a madrugada inteira na praia. E isso não é fácil, a madrugada inteira naquele mar agitado, naquele frio. E ele nada pescou, absolutamente nada. Ele voltou com a cesta, com a rede dele vazia. Mas o Senhor falou para ele, volta e joga a rede novamente, porque tem peixe. Ele ainda tentou relutar, mas ele foi lá e obedeceu. E se Pedro não tivesse obedecido à voz do Senhor, tivesse ficado parado, do jeito que o inimigo queria, ele não teria enchido a sua rede e não teria provado do sobrenatural do Senhor. E é isso que o Senhor quer que nós façamos nesse ano, que a gente recomece, que a gente lance as nossas redes de uma forma diferente, agora ouvindo um chamado, agora obedecendo uma ordem do Senhor de recomeço. E aceitando esse convite para viver o sobrenatural, para experimentar da bondade, da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Que essa palavra de fortalecimento hoje, em nome de Jesus, ela entre nas nossas mentes e na tábua dos nossos corações. Que o inimigo não tenha poder de roubá-las. E que a gente medite nessa palavra de dia e de noite todo esse ano, toda vez que nós nos depararmos com situações adversas, que nós venhamos nos lembrar dessa palavra, recomece. Essa é a palavra do ano de 2026 para minha vida e para a sua vida, recomece. Lance a rede, porque o Senhor fala, tem peixes. Lance a rede, porque tem peixe. Amém? Em nome de Jesus, que nós venhamos ficar com essa palavra maravilhosa e que nós venhamos, em nome de Jesus, darmos a oportunidade de todos esses anos que os sonhos foram frustrados, sabe, que os projetos foram destruídos, que a gente venha dar a oportunidade nesse ano de 2026 de recomeçar, de se permitir viver tudo isso que você ainda não viveu, que você planejou, desejou, projetou e não viveu, que nesse ano você venha se permitir viver em nome de Jesus, mas para isso é necessário você recomeçar, é necessário você fazer diferente, é necessário você se lançar na presença do Senhor, é necessário você fazer uma oração diferente, uma oração de posicionamento, uma oração de uma mulher vitoriosa, não de uma mulher destruída, acabada, uma oração não de lamúria, mas uma oração de uma mulher que quer se levantar, de uma mulher que quer se posicionar, uma mulher que quer ter fé, uma mulher que quer ter ajuda de Deus, uma mulher que quer ter o poder de Deus para vencer em nome de Jesus e encerrar esse ano de 2026 debaixo de bênçãos, debaixo da vitória e debaixo de muitos testemunhos para contar em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Quando for à tarde eu volto com uma outra palavra do devocional,
como eu combinei com vocês, de manhã, à tarde e à noite eu volto com a palavra do devocional deste dia, do dia 14. Amém? Deus abençoe, até mais.